texto foi lido no domingo, sem ser o domingo anterior, para não dias da ceia. No domingo à noite anterior ao domingo, nós meditamos um pouco a respeito disso, mas hoje nós vamos apenas usá-lo como ligação para o nosso próximo texto. Além daí, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, vamos continuar. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pois, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que lhe foi dada, digo a todos vocês: ninguém tem de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo e com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é misericórdia, que eu faça com alegria. Amém. Então nós estamos aqui numa transição que Paulo faz ao escrever essa carta à igreja de Roma. Ele está terminando uma parte doutrinária e agora vai começar uma parte prática. Como eu já disse no domingo, que nós falamos a respeito desse texto do capítulo 11, versículo 33 ao 36, que não significa que nessa parte doutrinária não há também prática. E não significa que nessa segunda parte, onde vai ser a parte prática da carta, que nós também não há doutrina. E há muitos ensinos doutrinários aqui. Nós não vamos aqui falar de doutrina porque não é objetivo de falar sobre esse aspecto. Mas nós podemos aqui nessa noite, baseado naquilo que nós já aprendemos, nessa ligação que temos do capítulo anterior, como desfrutar dessas bênçãos que nós temos, do privilégio que nós temos. Uma vez que nós conhecemos o nosso Deus, e nós sabemos que toda a sabedoria provém dele, todo conhecimento provém de Deus, que ele é a fonte de conhecimento e sabedoria, que ele é insondável, não há possibilidade de chegar
chegarmos ao limite de conhecer o caráter de Deus. É impossível chegar, é impossível, como que é a palavra? Chegar a esse limite, não me vem à mente agora. Os seus caminhos são perfeitos, não há como questionar os atos de Deus. O julgamento de Deus é justo, e nós não temos condições de dizer para Deus uma vírgula que Deus errou nisso, que Ele poderia ter feito melhor aquilo. Nós não temos esse direito, apesar que com as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, em todo momento nós temos objetivo de querer consertar o que Deus fez. E todas as vezes que nós fazemos isso, acontecem problemas. Nós temos um exemplo clássico na palavra de Deus de Abraão, que procurou uma forma de adiantar o plano de Deus, não esperando a promessa de Deus cumprir sobre ele e Sara, e arrumou uma confusão, um problema que perdura até os dias de hoje, que nos atinge também. Hoje estamos passando por momentos difíceis, né? No mercado mundial, global, devido aos conflitos do Oriente Médio. Toda vez que o homem acha que pode consertar de alguma forma, ajustar o que Deus fez, porque não dá certo, porque tudo que Deus fez é perfeito. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Ele não precisou estudar, ele não precisou ser aconselhado. E o versículo 34 pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ou seja, podemos pleitear alguma coisa de Deus nesse sentido? Não podemos. Mas quando nós conhecemos esse Deus e entendemos que Ele, sendo tão perfeito, tão magnífico, tão poderoso, tão santo, e mesmo assim Ele criou todas as coisas para a sua glória, e nós, desviados da sua presença, separados pelo pecado, Ele vem atrás de nós, Ele nos alcança, Ele nos busca pela sua misericórdia. Não há outra coisa a fazer a não ser glorificá-lo, como está no versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E o capítulo 12, que nos escritos originais não há essas divisões, e às vezes nós nos prendemos a essas divisões e cortamos os assuntos e perdemos o contexto do ensino. Não fazemos essas ligações do que o escritor está tratando. Pegamos versículos isolados para trazer um ensino. Isso traz dificuldade para a compreensão da palavra de Deus. E essa palavra, portanto, é preciso falar aqui do seu significado na língua portuguesa. Induz a uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio anterior. Entendeu? Induz a uma oração coordenada que contém uma conclusão de um raciocínio anterior. Então, se eu não entendi o raciocínio anterior, eu também não vou entender o que vem a seguir. Paulo vem falando, louvando a Deus, trazendo esse hino de louvor, depois de ter concluído essa primeira parte. Agora ele fala, portanto, baseado nisso que nós acabamos de falar, vamos agora começar a colocar em prática. E para que tenhamos êxito em colocar em prática o que eu acabei de ensinar para vocês, vamos aqui agora fazer algumas instruções. E para que eu alcance o privilégio de desfrutar das misericórdias de Deus, exige algumas condições. Que condições são essas? Porque saber que Deus é tudo isso faz alguma diferença para mim? Simplesmente saber que Deus é isso tudo faz alguma diferença para mim? Muda alguma coisa em minha vida? Simplesmente saber disso. Saber que Deus tem preparado todas as coisas para nós, que
que todos os nossos dias, toda a nossa vida após a morte está nas mãos de Deus. E não desfrutar de paz, de tranquilidade e confiar nele é o mesmo que saber que Deus é tudo isso. Mas para mim não significa nada, porque eu não estou tomando posse de tudo isso. Eu lhe pergunto, como tem sido o seu ano de 2024? Quais são os motivos de celebrar? Quais os seus feitos no ano de 2024? O que Deus tem me proporcionado que seja comemorado como um ano extraordinário, como uma bênção, um privilégio de Deus, por Deus ter me dado a permissão de viver esse ano? Eu estou vivendo de forma plena para glorificar a Deus? Ou estou simplesmente sobrevivendo como um medíocre, como alguém que está vivendo, né, na lamúria, na canseira, no sofrimento? Isso faz toda a diferença para nós, como crentes desse mundo, como testemunhas. E a condição para que eu desfrute destas bênçãos e da misericórdia de Deus, primeiro tocar aqui, Senhor, te quero ver, quero tocar, teu rosto eu quero ver. Se não fosse a misericórdia de Deus, de enviar o teu filho neste mundo, e permitir, como aquela mulher que foi mencionada hoje na escola dominical, tocasse as suas vestes, de permitir que os discípulos estivessem junto com o Senhor Jesus, comendo com Ele, andando com Ele, dormindo com Ele, se Deus não tivesse, pela sua misericórdia, se encarnado e vindo a este mundo, esse hino nós não poderíamos desejar o que nós cantamos. Porque se eu desejasse ver o rosto de Deus, sem a misericórdia de Deus ao se revelar a nós, eu estava pedindo o quê? A minha morte. Não seria possível. Então, pelas misericórdias de Deus, Ele nos permite desejar, ter contato, relacionar com Ele. Então, como que isso é feito? E Paulo vem falando assim: portanto, baseado no que nós acabamos de falar, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo fato de vocês não serem consumidos, que se ofereçam em sacrifício vivo. Essa é a condição. Se ofereçam. Você quer experimentar a misericórdia de Deus? E ele fala assim: experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilhoso, não é isso? Todo mundo quer. Quais as condições? Para experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem condições. Quais são as condições? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Existem as contrapartidas. Você que conhece a Deus, entendeu que Deus é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, Ele é amor, Ele é tudo. Ele é a fonte de todas as coisas. É o Criador, é o sustentador de todas as coisas. O sol, a chuva, o dia, a noite, tudo que nós podemos contemplar são obras das suas mãos. Mas se eu quero desfrutar, experimentar e comprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário se oferecer a Deus esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Oferecer esse sacrifício vivo, óbvio, né? Nós estamos aqui em vida, temos ainda o fôlego de vida em nós. Então a nossa vida, tudo que
somos, tudo que temos. Por isso nós estamos estudando uma lição que o título principal dela é Tudo Entregarei. E nós já temos aqui uma bagagem de conhecimento baseado nessas lições para compreender isso aqui. Está sendo tratado de forma muito clara o que é se entregar em sacrifício vivo. E se essa lição, esses conhecimentos não está mudando algo em nós, é porque nós não estamos ainda nos amoldando ao padrão, transformando pela renovação da mente do Senhor. Não estamos sendo transformados pela renovação da mente do Senhor. Portanto, não é possível desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas ainda, ofereçam em sacrifício vivo, santo. Mas nós não somos santos, nós somos pecadores, mas em Cristo nós somos santificados. Deus já nos vê como santos, porque Cristo nos purificou. Se não há purificação, não é possível oferecer um sacrifício vivo e santo. Portanto, os requisitos não estão sendo cumpridos. E agradável. Essa deve ser a nossa preocupação. Deus tem se agradado do nosso sacrifício? Deus tem se agradado da nossa adoração? Cada um precisa fazer essa análise. Nós entendemos pela palavra de Deus quando Deus agradou, quando Deus não agradou, quando Deus recebeu as ofertas e quando Deus rejeitou as ofertas. E teve caso que quem ofereceu o sacrifício de forma inadequada foram punidos. Nós vemos aqueles que ofereceram fogo estranho e a terra abriu e engoliu. Nós vemos Ananias e Safira oferecendo uma oferta de forma inadequada e foram mortos. Deus não agradou o sacrifício deles. Então, ao apresentar-se ante Deus, ao estar aqui nas reuniões, no nosso dia a dia, nós entendemos até no domingo passado que o irmão falou que a adoração não é só aqui. A adoração é em todo lugar. Quando nós estamos aqui na frente, eu estou apresentando algo agradável a Deus? Ou estou procurando agradar, quem está assistindo e quem vai assistir? Nós vemos como Deus é minucioso nas exigências. Nós vemos no Velho Testamento como Deus detalhou como Ele gostaria de ser adorado. Nós não vivemos mais no contexto da lei. Nós vivemos no contexto da graça, mas isso não nos dá liberdade para viver de forma libertina. A liberdade em Cristo, ela deve ser baseada no entendimento da vontade de Deus. O que Deus quer. É difícil compreender, porque cada um de nós somos educados em um contexto diferente. Então, o que para mim eu acho que Deus agrada, eu olho para o outro e penso que Deus não vai se agradar de outro. Mas esse padrão não deve ser tirado da minha vontade, nem da vontade dos irmãos, deve ser tirado da palavra de Deus, das Escrituras. Se a Escritura aprova, não há quem reprove. Se a Escritura reprova, não há quem reprove. Ele é a autoridade máxima, ele é a palavra de Deus. Porque a renovação mas transforme-se pela renovação da sua mente. Qual o objetivo? Qual que é o objetivo de oferecer um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus? Que é o culto racional. Que não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Então preste atenção nessa palavrinha, para. Ou seja, querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Preste atenção no que está antes. É a exigência. A condição.
No versículo 3, Paulo dá um conselho. Por isso, pela graça que lhe foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que eu falo para os irmãos, o que eu ensino para os irmãos, o que eu vivo, o meu testemunho, ele é baseado no tamanho da fé e do entendimento que eu tenho da vontade de Deus. Quando eu falo que exijo mais do que foi dado a mim por Deus, não está havendo equilíbrio. Está havendo uma discrepância. E essa discrepância é percebida numa simples conversa. Eu exijo algo aqui, mas eu não sou capacitado para ensinar aquilo que eu estou ensinando. Eu ainda não recebi essa capacitação de Deus porque eu não busquei, eu não me aprofundei, eu não exercitei essa capacitação que é dada por Deus, que é a fé que Ele dá a cada um que recebe a Jesus Cristo como Salvador. Ontem nós assistimos um filme, eu e ele Samuel, que está no cinema, chamado Ford. Eu recomendo aos irmãos que não assistiram que assistam. É um filme que traz, eu percebi 3 conceitos muito importantes, que é a renúncia, o perdão e viver na dependência de Deus. Sem a renúncia e o perdão, não é possível viver na dependência de Deus. Se não renunciar àquilo que domina a minha vida para buscar a Jesus Cristo, e não perdoar, e não liberar, não me purificar de toda amargura, de todo rancor que há em mim, também não tem como compreender o perdão de Deus. E só é possível desfrutar das bênçãos do poder de Deus quando estou livre desse sentimento de rancor, de ódio, de raiva em relação às pessoas. Porque eu compreendi o que é o perdão, porque eu fui perdoado. E na terceira parte desse texto, a partir do versículo 4, nós vemos a condição no versículo 1 e 2, nós vemos o conselho no versículo 3 de Paulo, e agora no capítulo 4 nós vemos 4 e 5, nós vemos algumas instruções. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós compreendemos bem esse conceito do nosso corpo, dos nossos membros, das funções. Cada membro tem a sua função e cada um exerce essa função em benefício do corpo. E nós entendemos que o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E que na igreja não há igualdade de dons, de funções, de ministérios. Portanto, cada um vai exercer o seu ministério, o seu dom. E se não for assim, o corpo não funciona. É um corpo cheio de anomalias, defeituoso, inoperante. Não adianta um querer fazer a função que Deus deu para o outro fazer. Não vai funcionar. Não vai evoluir, esse corpo não vai crescer, não vai fortalecer e não vai produzir. É um corpo doente que precisa ser carregado numa cadeira de roda. Não tem condições de andar com as próprias pernas. Se cada membro da igreja não compreender as suas funções, não receber de Deus, que recebeu de Deus, não entender e compreender as suas funções que recebeu de Deus quando creu, porque isso é fato, não é opcional. Todos nós recebemos de Deus no corpo. Se você não descobriu, alguma coisa está errada entre descobrir e ter recebido. Ou não descobriu, ou não recebeu. Se não recebeu, porque ainda não. São consequências. Né?
continua assim. E no versículo 6 nós vemos agora a execução. A condição no versículo 1 e 2, o conselho no versículo 3, a instrução no versículo 4 e 5, versículo 5 e 8 é a execução. Então eu vou perguntar assim, ou então você pode perguntar: como que eu vou oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como? Exercendo os dons, compreendendo o seu dom, aquilo que Deus confiou a você, e fazer para o Senhor, com excelência, com dedicação, com as habilidades que você faz das suas funções diárias. O ministério do líder da igreja deve ser nas mesmas habilidades que ele corta o cabelo, do Edivaldo, da mesma forma que ele dirige o caminhão, do Josué, da mesma forma que ele conserta uma máquina, e assim por diante. E eu vou além. Nós devemos fazer com mais excelência, porque lá eu estou fazendo para o patrão, para uma empresa, para receber o salário. Agora os ministérios, os dons estão sendo feitos para Deus, porque são pelas misericórdias dele que nós temos esse privilégio. Então, na execução, ou seja, na parte prática, é que eu vou cumprir essas exigências no versículo 1 e 2. E fazendo isso, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no filme de ontem nós vemos isso na parte final do filme, como que aquele roteiro levou a esse entendimento, como que eles experimentaram aquilo. Então, no versículo 6 a 8, Paulo agora está dando a forma de executar essa adoração. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, que use na proporção da fé. E todos os dons vão ser na proporção da fé. Porque no versículo 3, no conselho que Paulo traz, ele fala que nós devemos ter um equilíbrio baseado na proporção da fé que Deus nos deu. Então o profeta, ele não pode profetizar algo além daquilo que Deus concedeu a ele para falar. Ele não pode falar além do que Deus confiou a ele. Ele não pode falar aquilo que ele não creu. Que a fé é crer. É ter convicção. Não é isso? Por isso eu achei muito importante aquela fala do jornalista que ele diz assim: quando eu falo, eu acredito em cada palavra que eu falo. Então o profeta tem que acreditar, viver e confiar em cada palavra que ele fala. O pregador, o evangelista, o ensinador. Ele não pode ser aquele professor que não é de carreira, que tem um plano de aula, que minutos antes da aula ele vai lá, abre o plano de aula, transmitir, dá uma aula, porque ele tem um segundo grau, o superior, e ele vai dar aula para uma turma de segunda série, e ele sabe que, né, ele não precisa. Mas tem o outro lado, daquele que já aprendeu todo o conteúdo daquela lição, e ele sabe ensinar de forma com excelência. Às vezes nós somos aquele que eu não faço ideia de como ensinar hoje, então eu vou lá no plano de aula, hoje eu vou falar sobre isso aqui. Então ele não está exercendo o dom de acordo na medida da fé. Então ele não está oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque de certa forma está ludibriando os ouvintes, porque ele mesmo não compreendeu e não tem convicção daquilo que está falando. Se o seu dom é servir, sirva. Nós temos um entendimento equivocado de achar que servir o Senhor é só vir aqui na frente, cantar, tocar, limpar salão, abrir porta. Não é isso.
Servir o Senhor, na maioria das vezes, ninguém vai ficar sabendo além de quem foi ajudado. Servir, quem tem o dom de servir, ele serve de forma incondicional. Ele não quer ser visto fazendo isso, ele não procura ser visto fazendo isso. Ele faz porque tem que fazer, e ele sente prazer em fazer. Ele não faz porque aquele que está sendo beneficiado pode ajudar ele depois. Eu vou te ajudar hoje, ou você me ajudar amanhã. Ele simplesmente faz. É um dom. Se o seu dom é servir, então sirva. Assim você estará oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se o dom é ensinar, ensine. Nós temos aprendido que às vezes nós queremos ditar regras e não gostamos de, não é isso, de ditar regras não é ensinar. Nós fomos ensinados a ditar regras. Mais uma vez eu vou lembrar o que nós estamos estudando no nosso treinamento. Nós devemos focar nos indicativos do Evangelho, não nos imperativos. Os imperativos não faça isso, não faça aquilo. Os indicativos são você entender a necessidade de oferecer uma ajuda baseado naquilo que a pessoa precisa, baseado naquilo que o Evangelho, que a graça de Deus te move a fazer. O ensino, ele tem que visar um resultado. O ensino tem que trazer benefício. Não adianta eu fazer uma faculdade se eu não tenho nenhuma intenção de trabalhar com dinheiro. Qual o motivo de eu, só para ter um papel pregado na parede, isso aqui não vai me trazer benefício? Então, quando nós temos a responsabilidade de estar aqui, ou estar pessoalmente ensinando, isso tem que ter um objetivo de trazer mudança, de trazer melhoria, de trazer crescimento. Quando eu levo meu carro na oficina, eu quero que meu carro volte de lá perfeito. Eu não vou levar o meu carro na oficina só porque o mecânico precisa ganhar dinheiro e eu estou com dinheiro sozinho. Eu vou lá dar dinheiro para o mecânico. Da mesma forma, é vir aqui e ensinar algo sem nenhuma intenção de trazer um conhecimento, e esse conhecimento vai gerar crescimento, vai gerar resultado na vida dos irmãos, na vida da igreja. Não faz sentido perder tempo aqui se isso não tem um objetivo prático. Aquele médicozinho do irmão lá de Natal que teve aqui, que eu achei muito interessante, de entender a ordem de Deus e o resultado prático daquilo que nós aprendemos. E nessa questão de ensinar, parece que todo mundo gosta desse dom, todo mundo quer esse dom. E poucos têm esse dom. Porque se eu venho aqui para ditar regras, para mostrar meu conhecimento, para ocupar o tempo no relógio, sem objetivo de edificação, de santificação, de crescimento, sem antes eu ter aprendido, de novo vou lembrar daquela máxima lá do avião: coloque a máscara em você primeiro para depois colocar no outro. Não faz sentido você salvar o outro e morrer sufocado. Então, para eu ensinar, primeiro eu tenho que ter aprendido. E essa é uma das preocupações que nós devemos ter antes de vir aqui na frente. Eu realmente compreendi o que eu estou falando, o que eu vou falar. O que esse ensinamento me mudou, o que ele produziu em mim, para que também possa produzir na vida dos irmãos. Infelizmente, nós estamos aprendendo isso, ou eu aprendi isso tardiamente. Então, se o senhor for ensinar, ensine, não negue isso. Se é dar ânimo, que faça. O simples fato de
animar, de ajudar, de encorajar. É um dom de Deus. Tem a história do sapinho surdo, eu já vi essa história, do sapinho surdo que começou a subir a árvore, e todos os seus amigos dizendo para ele: sapo não sobe em árvore. Ele olhou para baixo e viu eles gritando com a boquinha aberta, mas ele não estava ouvindo nada, e ele continuou subindo, porque ele pensou que eles estavam incentivando ele, na verdade eles estavam desanimando. Mostra o valor do incentivo, do ânimo. No filme, aquele que nós assistimos, o jovem que não pegava em armas, ele conta a história do amigo dele, quando ele foi resgatar ele lá, ninguém acreditava que havia sobrevivente, e ele chega lá e tira um amigo dele de dentro da terra. Ele fala que quando ele tirou ele de dentro da terra, ele limpou o rosto dele, parece que os olhos deles acenderam. Quando ele viu ele ali, se animou, uma pessoa que estava morrendo, desfalecendo. Então, se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua com a generosidade. Nós não fomos ensinados a isso aqui. Nós fomos ensinados a murmurar. Nós fomos ensinados a entender que quem dá dinheiro é bobo. Quem é generoso está dando dinheiro para os outros gastar. Nós somos ensinados que se eu der, vai faltar. Esse mês o pagamento veio a conta, então não posso dar nada para eles, para a oferta, porque já está tudo contado. Mas o generoso, ele não pensa dessa forma. O generoso, ele faz, ele contribui. É um dom, não é para todos também. Nós não podemos exigir isso de todos, porque está aqui como um dom, como funções dos membros do corpo. E a palavra, já na instrução, ele está dizendo que cada membro tem sua função. E se exercer liderança, que exerça com zelo. Outra coisa que nós somos levados a fazer, mas de forma arbitrária, e não deve ser feito dessa forma. O líder não é aquele que fala, não é aquele que manda, nem que ordena. O líder é aquele que faz e é seguido. Demoramos também para compreender isso. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Não adianta ajudar o próximo e depois ficar reclamando. Não adianta fazer algo e depois ficar lamentando. Da mesma forma que servir não precisa de holofotes, exercer a misericórdia também não. Então, se o seu dom é mostrar misericórdia, faça com alegria. Então, o que é oferecer a Deus um sacrifício vivo e santo e agradável? É profetizar na medida da fé, é servir, é ensinar, é animar, é contribuir, é liderar, é tudo aquilo que Deus nos concedeu como privilégio. Isso é oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós não devemos nos amoldar a esse mundo, entrar na forma do mundo, mas transformar pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer apenas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas poucos procuram entender e praticar o que é oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, baseado no que o texto está nos ensinando, que é oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é exercer os dons dados